Mas esse é o estigma da minha parte por ser meio que o presidente da comunidade do fitness no Brasil. Valeu? Obrigado. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Você soube o que está acontecendo com o Renato Cariani? Estão chamando ele de Capitão Pátria da Maromba. Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar pra você nesse vídeo. A internet não perdoa ninguém. Recentemente, o falecimento do bodybuilder Gabriel Ganley abalou fortemente o mundo fitness e criou um debate gigantesco na internet sobre o uso de substâncias para ganho de massa muscular e suas consequências. No meio de tudo isso, o nome acabou entrando no centro de muitas discussões na internet. Renato Cariani, sim, um dos maiores influenciadores do mundo fitness, acabou fazendo um vídeo sobre o fato ocorrido com Gabriel Ganley. O vídeo era para ser uma espécie de posicionamento e memória ao atleta, mas acabou repercutindo de uma maneira um tanto quanto inesperada, e você vai entender agora o porquê. Uma enxurrada de críticas acabaram por cair sobre Renato Cariani, pois em alguns trechos do seu vídeo, os espectadores observaram nuances um tanto quanto controversas. Como você vai ver agora, comentários criticando a postura do Cariani foram feitos em massa. Comentários que, ao você ler e prestar atenção no vídeo de Cariani, nota que fazem um certo sentido. Comentários acusando o influenciador de narcisista, síndrome de protagonista, e chegaram a compará-lo até com o Capitão Pátria e Virgínia da Maromba. Influenciadores também reagiram ao posicionamento de Cariani. Pessoas falaram que ele parecia estar mais preocupado com patrocínios, dinheiro e monetização do que com o próprio fato triste ocorrido com o bodybuilder Ganley. Você acha que essas críticas fazem sentido ou acredita que não tem fundamento e que a internet está pegando pesado com Cariani? Se você fosse o Renato Cariani, você tomaria essa mesma postura? Só sei que quanto mais Cariani tentava se explicar, mais a situação piorava. Eu sempre transmiti o fisiculturismo para o grande público como uma modalidade que transmite disciplina, resiliência e profunda dedicação. E talvez, eu vou tirar minha modéstia de lado, talvez eu tenha sido o cara que mais popularizou o fisiculturismo no Brasil, que mais trouxe empresas e que mais trouxe patrocínios para os fisiculturistas mediante disso. Mas enquanto o fisiculturista continuar achando que é top falar o quanto ele toma de veneno, e que quem não fala não é de verdade, nunca vai vir Nike, Adidas, Red Bull, nunca, porque essas marcas não querem estar envolvidas num escândalo como esse aqui, ó, de morte de um garoto de 22 anos. Nunca teremos grandes marcas enquanto a gente achar que é top levantar a bandeira do anabolizante no esporte do fisiculturismo. Nunca. Vai continuar sendo marca de suplemento, de medicamento manipulado e de roupas fitness, e olha lá, marca grande nunca vai querer ser associada. Imagina se uma marca grande como a Nike estivesse investindo no Ganley. Imagina o que ia sobrar agora para a marca. O mais bizarro é que muita gente não ficou revoltada pelo assunto do vídeo, mas pela forma como o Renato Cariani falou, porque para uma parte da internet parecia menos uma homenagem e mais um discurso sobre ele mesmo. Só que aí começa o problema, porque enquanto algumas pessoas estão detonando o Cariani sem dó, outras estão dizendo que a internet perdeu completamente a noção. E quando você entende todos os detalhes dessa história, percebe que isso virou muito maior do que apenas um vídeo. Virou uma discussão sobre ego, influência, o mundo fitness e até a maneira como tragédias são usadas nas redes sociais. Mas calma, porque tem um detalhe nessa história que quase ninguém percebeu. E quando eu vi isso, eu comecei a entender por que tanta gente ficou incomodada. O vídeo que acendeu a polêmica. Tudo começou depois do falecimento de Gabriel Ganley. O caso já tinha abalado muita gente da comunidade fitness, principalmente porque Gabriel era muito conhecido na internet e porque começaram várias discussões sobre pressão estética, saúde e os limites do corpo humano. Só que aí, Renato Cariani decidiu gravar um vídeo falando sobre o assunto. E no começo, muita gente até imaginou que seria apenas uma homenagem normal, mas conforme o vídeo foi avançando, os comentários começaram a mudar completamente, porque algumas pessoas começaram a dizer que o vídeo parecia teatral demais. Outras falaram que ele estava tentando transformar o momento em uma espécie de lição motivacional. E aí veio a palavra que começou a explodir nos comentários: narcisista. Mas o mais curioso é que isso não aconteceu por causa de uma frase específica. Foi o conjunto, o tom de voz, a postura, a maneira como ele se colocava como alguém que estava acima da situação. E teve um momento que virou alvo de muitas críticas, quando algumas pessoas começaram a dizer que o Cariani falava como se fosse uma espécie de presidente do mundo fitness. Esse é o estigma da minha parte por ser meio que o presidente da comunidade do fitness no Brasil. Valeu? Obrigado. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Só que aqui entra uma coisa importante, porque independentemente de gostar ou não dele, é impossível negar que Renato Cariani virou uma das figuras mais influentes nesse meio no Brasil. E talvez seja exatamente aí que mora o problema, porque quanto maior a influência, maior a expectativa das pessoas. E quando alguém muito influente fala sobre uma tragédia, cada detalhe começa a ser analisado como se fosse uma investigação. Só que a internet foi além disso, muito além. A internet começou a enxergar outra coisa. Depois que os cortes começaram a circular, o vídeo saiu da bolha fitness, e foi aí que a situação explodiu
explodiu de verdade, porque pessoas que nem acompanhavam musculação começaram a assistir o vídeo e tiveram a mesma sensação, porque parece que ele está falando mais dele do que do Gabriel. Essa foi a crítica que mais apareceu. E, sinceramente, quando uma mesma sensação começa a aparecer em milhares de comentários, isso muda completamente o rumo da discussão. Só que existe um detalhe muito importante aqui, porque isso não começou agora. Na verdade, já fazia um tempo que parte da internet vinha dizendo que Renato Cariani estava virando um personagem. Talvez você já tenha visto isso. Muita gente dizendo que ele começou a agir mais como coach, mais como alguém tentando ser uma figura quase messiânica do mundo fitness. E aí aconteceu o pior cenário possível, uma tragédia real, somada a uma imagem que já vinha sendo questionada há meses. Resultado, a internet explodiu. Só que existe um lado dessa história que quase ninguém fala, porque ao mesmo tempo que muita gente criticava, outras pessoas defendiam o Cariani com muita força, e os argumentos eram pesados. A defesa de Cariani. Quem defende Renato Cariani fala uma coisa muito simples: as pessoas estão procurando motivo para odiar. E honestamente, essa frase fez muita gente parar para pensar, porque segundo os fãs, o vídeo nunca teve intenção de parecer uma homenagem perfeita. Era só um cara emocionalmente abalado tentando falar sobre um assunto pesado. E quando você olha por esse lado, a percepção muda um pouco, porque é verdade, Renato Cariani já conhecia Gabriel, já tinha relação com o meio, já vive há décadas dentro desse universo. Então talvez ele realmente estivesse tentando fazer um alerta sobre exageros, pressão estética, busca obsessiva por resultado, limites do corpo. Só que a internet de hoje tem um problema gigante. Ela não analisa só o que você fala, ela analisa como você fala. E às vezes o jeito pesa mais do que a mensagem. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, porque para muita gente não importava mais o conteúdo do vídeo. A única coisa que as pessoas enxergavam era: ele parece gostar mais da própria imagem. Só que aí a situação começou a ficar ainda mais pesada, porque o debate deixou de ser sobre o vídeo e virou um debate sobre o próprio mundo fitness. O mundo fitness está sendo questionado. Talvez essa seja a parte mais séria de toda essa história, porque muita gente começou a perguntar uma coisa extremamente desconfortável: o meio fitness realmente se preocupa com a saúde? E essa pergunta pegou pesado, muito pesado, porque a internet começou a resgatar vídeos, frases, discursos motivacionais e comparar tudo isso com os extremos que existem dentro desse universo. Corpos cada vez mais absurdos, pressão estética surreal, jovens tentando resultados impossíveis e uma cultura onde parecer forte vale mais do que admitir fraqueza. E quando aconteceu o caso do Gabriel, muita gente sentiu que aquilo virou uma espécie de choque de realidade, como se a internet tivesse percebido que existe uma linha muito perigosa entre motivação e obsessão. Só que o problema é que Renato Cariani acabou virando o rosto principal dessa discussão, mesmo que sozinho ele não represente todo o problema. E é aí que a situação fica injusta para alguns e completamente compreensível para outros, porque dependendo do lado que você olha, ele é ou um cara tentando conscientizar ou alguém que representa exatamente a cultura que está sendo criticada. E essa divisão deixou a internet completamente polarizada. Só que tem uma coisa nessa história inteira que eu achei assustadora. O detalhe mais assustador: a velocidade. Sério, a velocidade com que a internet transforma qualquer pessoa em herói ou vilão é assustadora, porque em poucos dias o foco deixou de ser Gabriel Gunley e virou Renato Cariani narcisista. Percebe como isso é estranho? Uma tragédia virou debate de personalidade, e isso mostra uma coisa muito maior sobre a internet atual. Hoje não basta fazer conteúdo, as pessoas analisam expressão facial, tom de voz, postura, olhar, maneira de respirar e até a sensação que você transmite. Talvez eu tenha sido o cara que mais popularizou o fisiculturismo no Brasil, que mais trouxe empresas e que mais trouxe patrocínios para os fisiculturistas mediante disso. Mas enquanto o fisiculturista continuar achando que é top falar o quanto ele toma de veneno, e que quem não fala não é de verdade, nunca vai vir Nike, Adidas, Red Bull, nunca, porque essas marcas não querem estar envolvidas num escândalo como esse aqui, ó, de morte de um garoto de 22 anos. Nunca teremos grandes marcas enquanto a gente achar que é top levantar a bandeira do anabolizante no esporte do fisiculturismo. Nunca. Vai continuar sendo marca de suplemento, de medicamento manipulado e de roupas fitness. E olha lá, marca grande nunca vai querer ser associada. Imagina se uma marca grande como a Nike estivesse investindo no Gunley. Imagina o que ia sobrar agora para a marca. Às vezes, duas pessoas podem falar exatamente a mesma frase, mas a internet decide amar uma e odiar a outra. E talvez o erro de muita gente famosa seja esquecer isso, porque quanto maior você fica, menos as pessoas enxergam espontaneidade e mais elas enxergam personagem. E quando alguém começa a parecer um personagem, a internet perde a empatia muito rápido. Só que agora vem a pergunta mais importante de todas: Renato Cariani realmente foi narcisista nesse vídeo? Ou as pessoas já estavam prontas para interpretar tudo da pior forma possível? Porque dependendo da resposta, isso muda completamente a história.
história. Talvez ele realmente tenha exagerado no tom, talvez a internet tenha exagerado nas críticas, ou talvez os dois lados estejam certos ao mesmo tempo. Mas uma coisa é impossível negar. Esse caso mostrou que o mundo fitness brasileiro está vivendo uma tensão gigantesca. E não é mais só sobre treino, é sobre influência, ego, imagem, pressão, resultado, audiência e até responsabilidade emocional sobre milhões de pessoas. E, sinceramente, a sensação que eu tenho é que essa discussão ainda está muito longe de acabar, porque enquanto existir internet, também vai existir uma guerra constante entre quem quer parecer inspiração e quem acha que tudo virou performance. E talvez seja exatamente por isso que esse vídeo do Cariani incomodou tanta gente, porque para algumas pessoas ele parecia verdadeiro, mas para outras parecia um personagem tentando parecer verdadeiro. E na internet atual, essa diferença muda tudo. Pessoal, então esse foi o vídeo. Comente a sua opinião, se inscreva no canal, ative o sininho e não percam os próximos vídeos. Valeu, falou e fui!